Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu tenho a alegria de finalmente voltar a falar de Thomas Mann no canal, a respeito dessa novela incrível que eu adorei, que já está entre as minhas narrativas favoritas do Mann, intitulada Mário e o Mágico, uma experiência trágica de viagem, que acaba de ser lançada pela Companhia das Letras. Se você está chegando ao canal agora ou às vezes chegou há pouco tempo, não sabe. Aqui eu já comentei praticamente todos os livros do Mann lançados pela Companhia das Letras. Digo praticamente porque falta Sua Alteza Real. Quanto aos outros, todos os outros têm vídeos, vou deixar tudo aqui embaixo. Há inclusive um texto no blog para o eleito, convido você a conhecer o blog e a ler o texto. E há um vídeo mais geral, intitulado O que eu sei sobre Thomas Mann, em que eu falo de uma forma mais geral sobre a vida e a obra dele. O último livro do Mann que eu havia lido foram os seus contos. Eu gostei de alguns, não gostei de outros, enfim. Não foi uma experiência tão arrebatadora como a experiência de ler os Buddenbrook, ou de ler O Eleito, Doutor Fausto, e por aí vai. Só que agora, assim, eu voltei ao amor por Thomas Mann, porque Mário e o Mágico é muito bom. Do que fala essa novela? Essa novela, em linhas muito simplórias, é a história de um pai de família do norte da Europa que narra para um interlocutor a sua experiência numa viagem de veraneio à Itália. Eles foram a um lugar ali muito aprazível, na praia, na Itália. Era um lugar que eles já frequentavam há algum tempo. Mas por uma série de motivos, em diversas circunstâncias específicas, aquela viagem vai se provando mais e mais fadada ao insucesso, digamos assim, ao fracasso. Porque os eventos dissaborosos, os eventos de contrariedades vão se acumulando gradativamente. Até que chega um momento em que eles vão para um espetáculo, levar as duas crianças, inclusive, que são seus filhos, que estão ansiosas por assistir aquele espetáculo, de um ilusionista chamado Cipolla. Só que esse ilusionista, ele trabalha, né, com aquela história da prestidigitação, meio que com uma hipnose. Aquele evento que ele conduz é de extremo mau gosto e de extrema humilhação para quem participa dele, e tem um desfecho trágico. Esse desfecho trágico ele já é anunciado desde as primeiras palavras do livro, inclusive pelo subtítulo. E é um livro que por si só já é interessante nisso que ele tem de fato de intriga e de desfecho, mas que é sobretudo interessante pelo momento em que surge e pelo que ele tem de alegórico. A gente vai explorar um pouco mais a respeito disso. Quando ele surge? Ele surge a partir de uma experiência real do Thomas Mann, ali no ano de 1926, na Itália, e é escrito, essa experiência é levada ao papel no ano de 1929, quando o Thomas Mann, inclusive, ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Já é um momento, portanto, em que o Thomas Mann está consolidado como escritor, mas no qual ainda outras obras que o tornariam famoso não foram escritas, como Doutor Fausto. E é um momento também em que já existe o fascismo na Itália, em que ele experimentara algumas consequências dessa mudança na feição da população na sua estadia na Itália em 1926, mas em que esse fascismo na Itália não chegou às suas últimas consequências e em que, principalmente, Hitler não ascendeu ao poder na Alemanha. Portanto, tudo o que o Thomas Mann diz aqui, e diz até em tom profético, é profecia não só em relação à Itália, mas principalmente em relação à Alemanha. Ele sequer suspeita, e ele declara isso historicamente, que o que é narrado aqui poderia acontecer ao povo alemão, um povo tido como tão instruído, tão evoluído, tão esclarecido. Esse é um livro que traz muitas marcas próprias do Thomas Mann que a gente já encontra em outros livros. Essa própria dicotomia norte e sul, setentrional e meridional, permeia a obra do Mann. Buscar o sul como um lugar de refúgio, buscar a Itália como esse lugar idealizado, é um lugar próprio
da literatura do Mann, para não dizer um lugar próprio da literatura alemã de um modo geral. Aqui a gente tem também aquilo que no Mann é muito característico, que é o leitmotiv, que também se transforma em presságio. E aqui já vem um pouco da minha interpretação sobre o leitmotiv no Thomas Mann. O leitmotiv é algo que o Mann traz da música de Wagner para a sua literatura e que é a característica de que quando determinado evento, determinada cena vai acontecer e ela tem relação com algo que já aconteceu na narrativa, existe uma relação de continuidade, ainda que não óbvia, entre uma coisa e outra, elementos simbólicos, frases que haviam aparecido lá atrás, voltam a aparecer aqui na frente. Esse leitmotiv, na minha visão, também pode ser interpretado como um caráter supersticioso do próprio Mann, que lê a realidade em busca de sinais, em busca de prenúncios, e esses prenúncios vêm justamente através dos símbolos. E aqui em Mário e o Mágico nós temos um desenvolvimento excelente dessa ideia do presságio, do prenúncio e do caráter profético mais geral da narrativa. Porque tudo aquilo que sugere que essa viagem vai acabar mal vai se acumulando ao longo da narrativa. E se o protagonista narrador tivesse sido mais esperto, tivesse dado mais atenção àquilo, ele poderia ter evitado o desfecho. Essa relação que eu estabeleço entre o leitmotiv no Mann, a ideia de presságio e a ideia dessas coincidências é reforçada aqui por um outro ponto. Porque o Freud escreveu um livro chamado O Infamiliar, em que ele explora justamente essas coincidências, esse estranho que é ao mesmo tempo conhecido. E para isso, ele se vale de uma narrativa escrita pelo Hoffmann, um outro escritor alemão, chamada O Homem da Areia. E no Homem da Areia, a gente tem uma espécie de ilusionista, alguém que através dos olhos exerce um forte magnetismo, que se chama Coppola, ou Coppelius. Há uma duplicidade de nomes. E aqui, o ilusionista, que também vai exercer um forte magnetismo e até uma hipnose junto ao público, também se chama Cipolla, um nome muito próximo de Coppola e de Coppelius, o que só reforça essa ideia do infamiliar, do presságio, do retorno de algo que tinha sido recalcado, mas justamente por ter sido recalcado é ao mesmo tempo estranho e familiar. Como eu já havia adiantado, esse livro, então, além da própria característica intrínseca de presságio, se torna ele próprio um grande presságio do que vai acontecer, na medida em que o fascismo não tinha se desenvolvido completamente, Hitler ainda não havia chegado ao poder. E o próprio Mann faz essa leitura. Como o pós-fácil vai nos revelar depois, o Mann ele começa lendo esse livro de um modo mais moral, uma alegoria moral, e depois, gradativamente, vai expandindo essa leitura para o propriamente político, na medida em que os acontecimentos prenunciados acontecem de fato. Mas enfim, tendo dado esse panorama mais geral, eu gostaria de primeiro trazer alguns trunfos da narrativa para depois explorar com maior profundidade essa questão da alegoria. Para mim, um dos trunfos da narrativa está na descrição do microcosmo de um ambiente de veraneio. Vocês sabem que esses lugares que recebem muitos turistas formam, durante um determinado período de tempo, com aquelas pessoas que o frequentam, que por ele passam, uma sociedade muito peculiar e transitória. E essa sociedade tem as suas dinâmicas próprias, tem os seus próprios códigos. E eles nem sempre são tão óbvios, são tão fáceis de perceber. Portanto, requerem um talento de um escritor como o Mann para fazer essa descrição. Então, o Mann faz essa descrição e um dos coloridos da narrativa é justamente ela. Essa alegoria do fascismo, que tem um caráter mais político, não suprime o fato de que também é uma alegoria mais moral, sobre o avanço do mal sobre as pessoas, principalmente dos mais simples, mas não só.
Lá no final do vídeo eu vou trazer uma frase que vai exemplificar muito bem essa característica mais ampla e moral da narrativa, a despeito do fato de que a gente agora tende a fazer tanto essa leitura política, que é legítima, mas que não esgota o livro. O que eu gosto na literatura do Mann e de todo escritor que faz esse tipo de alegoria de forma eficiente é que a narrativa ela não é um mero pretexto para fazer a alegoria, para trazer o argumento embutido na alegoria. Não se trata apenas de simplificar tudo o que está sendo dito aqui a um dito muito simples, do tipo, o fascismo é mau, aborda as pessoas de forma magnética, leva-as a fazer coisas que elas não fariam de outra forma, precisamos evitá-lo. Se fosse isso, para que o livro, né? Façamos essa admoestação de uma forma assim mais direta e vamos prescindir de toda uma elaboração que no final só vai querer dizer isso. Não! O que há de literário aqui contribui para pensarmos isso que é alegorizado, nem sei se existe esse verbo, para lermos a realidade a partir de elementos que a princípio não associaríamos àquela dinâmica real com a qual nós estamos nos relacionando. Como se houvesse dinâmicas próprias em outras situações que iluminam essa situação que está sendo alegorizada. Há 4 imagens fortes aqui que servem para iluminar essa alegoria que está sendo feita. A imagem da busca da paz no lugar de veraneio. O narrador nos diz aqui que este, a princípio, ou melhor, o lugar que está do lado deste, a princípio, era um lugar muito aprazível, um lugar onde as pessoas iam buscar a paz no seu verão. Só que justamente porque todo mundo decidia buscar a paz ali, aquele se tornou um lugar barulhento, ruidoso e do qual a paz já não é mais alcançada. Por isso passaram para o lugar que está ao lado, que é onde essa narrativa transcorre. Só que, inevitavelmente, esse lugar, e a gente já vê isso na narrativa, também se tornará um lugar ruidoso. De modo que, sempre que se busca um lugar de paz, esse lugar de paz tende a, justamente por ter junto de si essas pessoas que buscam a paz, o ruído, a balbúrdia, e assim deixa de ser um lugar de paz. É como se a paz, a tranquilidade, escapasse das mãos de quem a busca. Quem busca essa passividade, esse não fazer, acaba por ser logrado, acaba por encontrar a balbúrdia feita pelos outros. Guardem essa ideia. Aqui também tem as imagens fortes dos presságios representados pelas crianças. E é importante dizer que isso envolve crianças. Por quê? Porque esses presságios aos quais eu aludo e que vão se avolumando e vão dizendo, olha, narrador, olha, pai de família, saia desse lugar, isso não vai dar certo, envolvem os seus filhos. Primeiramente, esses filhos têm uma tosse, e essa tosse não é contagiosa, está tratada. Só que no primeiro hotel onde eles se hospedam está uma princesa dos nobres ali da Itália que, assim, se sente muito superior e é muito protegida agora em que há um forte sentimento nacional pela equipe do hotel e que tem medo de que os seus filhos se contagiem. E por conta dos desejos dessa princesa, a família do narrador e ele, que são pessoas comuns, são tratados com desdém. Esse é um primeiro fato. O segundo fato é que as crianças que vêm de diversos países e que tendiam a se dar muito bem na praia, a brincarem como se pertencessem a uma mesma nação, sem rivalidades, passam, por conta do sentimento exaltado de nacionalismo que existe no lugar, a entrar em disputas que são disputas de adultos. Elas perdem esse caráter cosmopolita da infância por conta do contexto mais geral que está viciado. Existe um terceiro momento em que a filha, que é muito pequenininha, está ali na praia e ela tira a roupa e fica nua porque vai lavar o biquininho. Mas ela está naquela idade que as crianças ficam nuas em público sem, assim, maiores sobressaltos, em que a nudez ainda não é um tabu.
Só que naquela sociedade já tão mudada pelos últimos acontecimentos, isso é visto como um escândalo, e principalmente um escândalo vindo de um estrangeiro. E o narrador e sua família acabam não só sendo admoestados, como também obrigados a pagar uma multa por conta daquela atitude com a filha. Por fim, as crianças estão muito desejosas de participarem daquele show de ilusionismo, mas elas precisam dormir cedo. Elas estão acostumadas a dormir cedo e o espetáculo está marcado para as 9 da noite, que já é tarde. Quando chegam lá às 9 da noite, ele se atrasa e começa às 9h30. Ou seja, aquele não é um ambiente propício para as crianças, para a inocência das crianças que deve ser resguardada. Guardem isso. Não obstante isso, o narrador prossegue e mantém as crianças. As crianças acabam dormindo. No entanto, ele prossegue no espetáculo até o derradeiro desfecho, que é um desfecho trágico. Uma outra imagem forte aqui é a da submissão à estética, do feio, da deformidade. Afinal de contas, para chegar a esse local do espetáculo, e isso já é muito simbólico, é preciso ir a um lugar popular, muito popular, ao subúrbio da cidade. Parte-se de uma região que tem castelos da época feudal, parte-se, portanto, lá do passado, de uma aristocracia, por que não? Passa-se pela região da cidade onde existem lojas, o aparelho burocrático do Estado, uma região burguesa, até chegar lá ao limiar, onde está instalado essa espécie de círculo meio mambembe desse ilusionista. Um mambembe, no entanto, ao qual todos acorrem, inclusive o narrador, que é essa pessoa tão distinta. Eles se submetem a esse mambembe. E chegando lá, não só o ambiente é mambembe, como o próprio Cipolla. O Cipolla é uma figura descrita em termos de deformidade, de feiura, daquela deformidade que na literatura, inclusive do Man, aponta para uma deformidade moral. As pessoas, no entanto, se submetem àquilo, não teriam ouvido esse alerta e se submetem a essa estética do feio, essa estética da deformidade. Por fim, a gente tem a submissão à manipulação de um prestidigitador. O que faz um prestidigitador? O que faz um ilusionista? Ele ilude. Por que as pessoas buscam isso como entretenimento? O que há nisso que entretém? Já é uma pergunta. Uma pergunta que, associada à alegoria política mais geral do livro, nos ajuda a iluminar o político. Partindo então dessas imagens e fazendo a conjugação com a alegoria do fascismo e do avanço do mal, eu me pergunto, e eu acho que as perguntas ajudam a efetivar essa iluminação a que eu aludi. O que há de infância no povo? O que há de lugar de veraneio na vida comum? O que há de pulsão humana fundamental e vontade política na estética do feio e no espetáculo da manipulação? Como eu havia dito, a tradição que acabou se formando ao redor deste livro nos leva, inevitavelmente, a fazer a alegoria em termos políticos e não mais em termos morais, generalizantes, como o Man fazia a princípio. Mas há um trecho aqui que eu acho que nos faz voltar para a alegoria moral, sem descartar a alegoria política, e fazer com que esse livro transcenda e se aplique ao avanço do mal de uma forma geral, nos fornecendo assim uma advertência da nossa postura diante desse avanço. Na página 52, nós temos a história de um ilustre senhor romano que está ali naquele espetáculo de manipulação do ilusionista Cipolla, e ele desafia o Cipolla a controlá-lo através da hipnose, a dançar sob as ordens de Cipolla. Ele, que era um homem tão distinto, tão contido, cujos movimentos eram tão autocontrolados. E aí, este senhor se coloca nessa situação, o Cipolla aceita o desafio e o Cipolla vai o vencendo. A princípio, esse senhor resiste
resiste bravamente, mas quando vê, os seus membros já não o obedecem, obedecem a Cipolla. O narrador que está assistindo a esse espetáculo, né, a esse desfecho, no caso do cidadão ilustre romano, diz o seguinte na página 52, e esta, para mim, é a grande lição moral do livro. Se bem entendi o processo, aquele senhor sucumbiu à negatividade de sua posição na luta. É de presumir que não se pode viver psiquicamente do não querer. Não querer fazer uma coisa não é, a longo prazo, um propósito de vida. Não querer alguma coisa e não querer mais em absoluto, e portanto fazer não obstante o que é ordenado, são talvez duas posições vizinhas demais para que entre elas a ideia de liberdade não se visse em apuros. E era nessa direção que se moviam os incentivos que o Cavalieri entremeava com golpes de chicote e ordens, mesclando efeitos que eram o seu segredo a outros, psicologicamente inquietantes. Ou seja, por que o ilustre cidadão romano não resiste? Porque o que o movia era apenas um não querer. Ele não queria ser submetido àquilo que o Cipolla queria fazer. Só que o não querer não tem uma força suficiente de resistência. Para resistir a uma vontade contrária, é preciso querer algo positivo. Vejam, nesse âmbito antifascista do livro, para resistir ao fascismo, não basta não querer o fascismo. É preciso querer outra coisa, é preciso ter um outro ideal contraposto, positivo, que motive a vontade. Mas isso se desdobra para qualquer tipo de mal, para as várias lutas que existem na sociedade. Não basta, por exemplo, e esse é o exemplo que me vem à mente, é o mais óbvio, eu acho que ele é eloquente. Não basta não querer o racismo, por exemplo. É preciso ser antirracista. Não basta, por exemplo, não querer que os direitos das pessoas com deficiência, que a vida das pessoas com deficiência seja dificultada. É preciso ativamente colaborar para que essa vida tenha livre trânsito. E assim sucessivamente. Estes são males sociais mais prementes, mas existem males mais abstratos, mais particularizados, aos quais essa lógica também se aplica. Por fim, eu gostaria de destacar o longo pós-fácio que existe, e é justificadamente longo e é muito bom, escrito pelo Marcos Vinícius Mazzari. Ele vai explorando vários outros aspectos da narrativa. Ele, por exemplo, fala sobre a gênese de Mário e o Mágico, momento no qual ele vai explorar esses antecedentes históricos e a construção da novela. Ele vai falar do que é a novela enquanto gênero para a literatura alemã, e isso é muito interessante. Vai estabelecer relações, inclusive, com o Decamerão de Boccaccio. Ele vai falar desse fascismo que então se insinuava e que foi visto pelo Mann lá em 1926. Do próprio Mann, que a princípio era muito nacionalista, inclusive por isso brigara com o irmão, Heinrich Mann, e que depois vai se afastar dessas posições e vai se engajar nesse antifascismo, principalmente depois que Hitler ascende ao poder. Ele vai falar das alocuções do Mann a respeito de Hitler, foram muitas. O Mann estava exilado nos Estados Unidos, mas continuava a lutar pelos direitos e pela liberdade, né, do seu povo, ou pela sanidade do que acontecia ali. Ele vai falar desse percurso que existe entre Mário e o Mágico e o Dr. Fausto, do Thomas Mann. Afinal, Dr. Fausto é aquela grande alegoria da ascensão do nazismo. E vai estabelecer um paralelo muito interessante com o livro O Tambor, do Günter Grass, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele vai comparar, inclusive, a estrutura da novela com a estrutura do drama clássico em 5 atos. Enfim, um pós-fácil que faz valer a pena a edição. E por fim mesmo, eu gostaria de convidar vocês a lerem
e a assistirem a um vídeo que eu fiz a respeito de O Terceiro Reich, do escritor chileno Roberto Bolanho. Ali também há uma história que faz um outro caminho, mas que trata desse microcosmo do veraneio na praia, e que por um outro caminho também vai chegar a esse tema do totalitarismo, justamente por isso se chama O Terceiro Reich. É um caminho completamente diferente e inusitado, mas não há como não fazer associação, porque no final ambas tratam desse tema e ambas partem desse início tão inusitado que é o local de veraneio. É isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.